Bom, Adriana, você me fala, a hora que você me liberar, eu começo. Olá a todos. Hoje, dia 22 de agosto de 2023, estamos em mais um fórum de discussões do ciclo gravídico puerperal e neonatal, promovido pelo Grupo de Enfrentamento à Morte Materna, Infantil e Fetal da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Hoje, nossa convidada, a professora doutora Fernanda Surita, ela representa a Universidade de Campinas, que também é matriciadora dentro deste fórum, trazendo professores de renome, dos quais vocês já assistiram aulas anteriores a dela, contribuindo aí com o nosso cronograma anual. Hoje o tema escolhido pela professora foi segmento de pré-natal de risco habitual, parâmetros da normalidade. A professora Fernanda é titular do Departamento de Tocoginecologia da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, presidente da Comissão Nacional Especializada de Assistência em Pré-Natal da FEBRASGO e coordenadora do Grupo de Pesquisa Saúde Reprodutiva e Hábitos Saudáveis, tá bom? Professora, muito obrigada por sua parceria, por toda a composição neste grupo, que a sua aula seja excelente, assim como as anteriores que a senhora deu, a palavra é toda sua. Bom, gente, primeiro, né, boa tarde a todas e todas. E antes de qualquer coisa, agradecer a Adriana, né, agradecer a Secretaria de Estado da Saúde, mas agradecer especialmente a Adriana pelo convite, por organizar esse grupo, que assim, a gente sabe que tem um papel muito importante dentro do Estado para esse enfrentamento da mortalidade materna. E a mortalidade materna, né, ela é a ponta do iceberg, ele é a ponta do iceberg de tudo que a gente pode ter de ruim na obstetrícia. E eu já trabalhei muito com mortalidade materna, já trabalhei muito nessas questões mais específicas relacionadas à mortalidade materna, mas aí eu resolvi ir descendo da pirâmide e trabalhar nas bases, e trabalhar muito mais com promoção de saúde, porque a gente sabe que se a gente tiver uma gestação planejada, uma mulher numa condição de saúde adequada, uma mulher numa condição social boa, o resultado da nossa gestação, o resultado de tudo que a gente vai ter vai ser melhor. Então, não adianta a gente trabalhar só com as pontas, com as causas básicas de mortalidade, sem pensar nesse fortalecimento da base, no fortalecimento da saúde da mulher e principalmente no planejamento das gestações. Então, hoje eu vou estar falando aqui de pré-natal. Eu adoro fazer pré-natal. Hoje o que eu mais faço é pré-natal. Mas cada vez que eu chego no pré-natal, eu olho na minha sala de espera, né? Eu só trabalho aqui no SUS, sou professora aqui da Unicamp, só faço pré-natal aqui na Unicamp, grandes salas de espera, e eu penso que mais da metade das gestações que estão lá não são planejadas. Então, eu acho que todo obstetra, todo mundo que sabe trabalha com saúde da mulher, tem que ter esse olhar. E se elas não são planejadas, muitas vezes elas acabam sendo desejadas, a maioria é desejada. A nossa mulher ela é muito resiliente, mas não por isso ela está isenta de ter sofrimentos relacionados a uma gestação que ela não queria. Mas nós vamos falar hoje de pré-natal, do pré-natal de risco habitual, porque muito a gente se fala de gravidez de alto risco, mas é no pré-natal de risco habitual onde a gente separa o joio do trigo. Aquela mulher que já tem um antecedente, ela fala: eu sou hipertensa, eu sou diabética, eu tenho uma patologia, é muito fácil da gente diferenciar e encaminhá-la diretamente para um pré-natal de alto risco. O problema são aquelas mulheres que são a maioria das mulheres que nós atendemos, que elas não têm uma patologia com diagnóstico prévio e que entram para um segmento pré-natal de risco habitual que tem por função fazer a triagem da patologia ou da normalidade e, além disso, fazer todo o segmento, avaliação fetal, avaliação materna. Se a gente fosse falar de todas essas situações, a gente precisava umas 3 aulas, né, Adriana, para conseguir falar de tudo isso. Mas eu quis trazer uma coisa bem simples do pré-natal, mas que dentro da sua simplicidade, ela é extremamente complexa, porque é um serviço de promoção de saúde, pensando que a grande maioria das mulheres é de risco habitual e que o pré-natal tem por função saber se essa mulher continua no risco habitual ou se ela vai mudar de categoria para um pré-natal
de alto risco. Eu trouxe aqui a caderneta da gestante, né? Nós temos agora essa nova caderneta da gestante de 2023. Eu acho que ela não está disponível em todos os lugares, ela está sendo lançada esse ano, né? E a gente sabe que demora um pouco para chegar nas unidades básicas de saúde, mas ela traz algumas coisas novas. Ela traz várias abordagens que são bastante interessantes e que eu acho que vale a pena a gente estar comentando aqui, tá bom? Deixa eu ver se ela tá. Ih, parece que estava passando agora. Ah, passou, tá? Então, essa é a carinha dela. Ai, ficou o risco para sempre. Eu vou deixar assim com esse risco porque eu não vou conseguir tirar. Então, essa é a carinha dela, a capa é o que eu coloquei lá. Então, ela já tem, né? Ela veio desse novo, implementada por esse novo governo. Então, teve algumas modificações com relação à anterior. Tá aqui 2023, o ano dela. E eu acho muito bonito esse início, né? E eu vou ler para vocês, né, para os senhores aqui, que toda mulher tem direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, parto e puerpério, bem como a criança tem direito ao nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis no SUS. Então, são coisas que a gente está cansado de saber, mas às vezes elas são esquecidas por muitos de nós, por nós mesmos e por alguns colegas. Então a gente tem que pensar muito nessa questão do futuro reprodutivo, nas escolhas das mulheres e que aquelas mulheres que estão lá conosco, metade delas não queria estar grávida naquele momento. E eu estou falando isso porque a gravidez é um momento de educação em saúde. E se ela não queria estar grávida agora, aí eu vou falar no final sobre o planejamento reprodutivo e o quanto essa discussão tem que permear as ações também do pré-natal. Nessa nova carteira, né, a gente tem dados básicos de identificação, o que é direito da mulher, nós estamos cansados de saber, mas eu vou trazer algumas coisas, né? Respeitar a identidade com preenchimento adequado. Hoje, a gente tem muitas questões que no passado a gente não discutia, né? As pessoas transexuais, a gente tem populações vulneráveis, a questão da raça, a cor, de como a pessoa se identifica, e a gente tem que, mais do que nunca, tá? Nós que somos médicos, né? Principalmente na atenção primária, que é o primeiro local de chegada dessas pessoas, ter um olhar para esse acolhimento, tá? Então, respeitar a identidade e fazer o preenchimento adequado de todos esses dados desde o comecinho. Aqui do lado, né, do outro lado, tem a questão dos direitos das gestantes, que vão ser trabalhados durante toda a gravidez, e aqui a gente tem a periodicidade mínima das consultas, que parece, né, que eu às vezes eu brinco, eu estou dando aula para o terceiro ano, mas mesmo aqui, na Unicamp, no pré-natal, muitas vezes eu vejo essa periodicidade não ser respeitada. Quem que nunca viu uma paciente com 34 semanas voltar só com 38? Uma paciente com 32 semanas voltar só com 36 semanas. E não é isso que a gente preconiza. E por que a gente não faz? Ah, porque acha que está tudo bem, acha que não precisa, e não é. Existe um cronograma de consultas mínimas, de periodicidade mínima das consultas, que a gente precisa respeitar. Aí eu vou trazer bem assim de uma forma para a gente discutir no final as questões do pré-natal conforme consta na carteira da gestante. Então, começando a falar da idade gestacional. Então, a idade gestacional, a gente tem a idade gestacional clínica, calculada pela data da última menstruação, que a maioria das mulheres não sabe nos referir, mas eu queria falar também, né, e que a gente usa, é o que a gente usa nas primeiras consultas e tem que usar, né, porque é a ferramenta clínica que todos nós temos, boa ou ruim, é a ferramenta que nós temos, tem as questões de uso de medicação hormonal prévia, se estava usando contracepção, quanto tempo tinha parado, para que essa data da última menstruação seja confiável ou não. Mas eu queria falar um pouco do ultrassom. O ideal é que a gente tivesse um ultrassom precoce, até 13 semanas, para datação, para avaliação, né, de translucência nucal, de algumas questões que seriam ideais. Mas a gente sabe, né, principalmente na rede básica, que muitas vezes a gente não consegue o ultrassom nesse tempo. E aí, esse ultrassom não vale mais? Como que a gente vai fazer? Não, tá? Entre 18 e 24 semanas, ele ainda é um ultrassom bom, tá? E aí, assim, até 24 semanas. E uma questão que eu queria trazer para os senhores
é evitar a solicitação de Doppler sem indicação precisa. Para isso, eu trouxe algumas recomendações. Eu vou trazer recomendações que ou são nacionais ou são da Organização Mundial de Saúde, porque são as melhores evidências que a gente tem, né, bem assim, que já são bem validadas para o segmento das gestações. Nesse manual, tá? Isso daqui é muito fácil da gente pegar, se você colocar experiência positiva na gravidez, WHO, isso aqui abre, é um link aberto e tem sobre tudo da gravidez para uma experiência positiva. Ele é de 2018, mas todo ano eles lançam uma ou mais atualizações. No ano de 2022 teve uma atualização específica sobre ultrassonografia. E o que que eles falam com relação à ultrassonografia no início da gravidez, quanto pedir, quanto não pedir? Aí a gente tem que o ultrassom, né, deve ter antes das 24 semanas, ele é válido. E o que eu já tinha dito, que o Doppler não é recomendado para gestações de risco habitual, tá? A Miriam está com a mão levantada, Adriana, eu não sei se tem alguma questão que precise parar aqui ou se eu posso seguir. Miriam, acredito que não. A professora, Tá, aí ela então fala tá. no final. Tá bom. E eu falei, podia ter algum erro com a minha apresentação. Mas assim, e aí o que tem? Nessa recomendação de 2022, eles reforçam que até 24, o ideal seria um ultrassom mais precoce, mas até 24 semanas eu também posso usar. E aqui tem várias coisas. Usar para ver onde, se essa gravidez ela é tópica ou não, atividade cardíaca, tamanho fetal, idade gestacional, número de fetos, corionicidade, ou seja, ideal que fosse até 13 semanas. Mas se eu não fiz até 13, façam o mais rápido possível, porque até 24 semanas também é um ultrassom com bastante validade. Essa questão do peso na gravidez é a questão que tem mais novidade nessa cartilha de 2023 de todos os parâmetros. E aí eu vou me demorar um pouquinho para falar nisso com vocês, até porque é uma área que eu trabalho, eu participei de algumas discussões e eu acho que é importante a gente estar conversando aqui. Então, como que ficou o monitoramento do ganho de peso gestacional? É lógico, precisamos calcular IMC, como sempre foi, então a importância de ter a altura, o peso pré-gestacional e o IMC pré-gestacional. Ah, mas eu não sei o peso pré-gestacional. Até quanto vale? Até 13 semanas a gente pode considerar como se fosse o peso pré-gestacional, tá? Eu ainda não tenho tanta interferência da gestação e a gente pode fazer as contas do IMC até 13 semanas. A partir do IMC, vamos categorizar a gestante em baixo peso, eutrofia, sobrepeso e obesidade, e vamos calcular o ganho de peso. Por quê? Eu vou falar mais para frente, mas as novas curvas, elas são baseadas no ganho de peso a partir do IMC pré-gestacional, tá? Então, a gente calcularia o IMC pré-gestacional e vamos lá calcular como deve ser o ganho de peso para essas mulheres. Lembrando, né, tem isso daqui, todas essas coisinhas eu cortei do cartão de pré-natal, porque ele realmente está bem bacana mesmo de informações para as nossas mulheres. Então, mais da metade das mulheres tem sobrepeso e obesidade. Isso é uma coisa para nos preocupar? Sim, porque isso está relacionado a piores desfechos. Um ganho de peso excessivo para essas mulheres, ele é ainda mais grave do que para outras mulheres. Então, é uma questão que a gente precisa mesmo se atentar. O ganho de peso gestacional é muito simples, o quanto ela vai ganhando de quilos, né, a partir do peso pré-gestacional. Aí a gente tem o ganho de peso cumulativo, né, que é para a gente contar até o final do pré-natal, e a gente pode calcular até em qualquer momento da gestação. E por que é importante monitorar o ganho de peso gestacional? Tanto os dois extremos, né, tanto o insuficiente como o excessivo, vão estar associados às maiores complicações infantis, neonatais, infantis e maternas, tanto a curto, médio e longo prazo. Aqui algumas coisas, né? O ganho de peso insuficiente está mais relacionado com baixo peso ao nascer, restrição de crescimento fetal, PIG, nascimento pré-termo, dificuldade em iniciar a amamentação e mortalidade neonatal. Enquanto que o ganho de peso excessivo está associado com complicações para o bebê, como macrosomia e grande prioridade gestacional,
parto por cesariana, retenção do peso pós-parto, e aí eu penso naquelas mulheres com sobrepeso que vão se tornar, vão passar para a categoria de obesidade, também estão relacionados com obesidade infantil, síndromes hipertensivas, diabetes gestacional e maiores riscos neonatais. Como que era monitorado o ganho de peso na atenção básica? A gente tinha a curva de Atala, que é uma curva chilena da época de 1997, ou seja, uma curva feita com mulheres chilenas brancas que eram mais magras que as mulheres brasileiras. E a gente tinha, por outro lado, as recomendações do Institute of Medicine, que é dos Estados Unidos, de 2009, feita com mulheres americanas que tinham um peso e uma estatura maior do que as mulheres brasileiras, tá? Então, a gente tinha a boa e velha curva de Atala, que era toda calculada por IMC, e aumentava o IMC conforme a gestação, usava o IMC para 30 semanas, tá? Que é super discutível, porque você usa uma medida de peso que é para pessoas não grávidas, vai seguindo durante a gestação, tem várias críticas com relação a isso, e tem o IOM, né, o Institute of Medicine, que traz características de ganho de peso por trimestre para as gestantes, mas foi feita para mulheres americanas, dos Estados Unidos, então não foi feita para a nossa população. Aí a gente tem um país enorme de características continentais e a gente não tinha uma curva de ganho de peso no Brasil. Tem uma orientação de ganho de peso no Japão, tem uma lá dos países nórdicos. Cada lugar tem a sua recomendação, porque existem populações diferentes, são hábitos de vida diferentes, e aí resolveu-se fazer uma curva finalmente para as mulheres brasileiras. Então, assim, isso veio lá do Departamento de Nutrição da UFRJ, então são professores de lá, os mesmos que fizeram as curvas de crescimento das crianças, aquelas que a gente usa há muitos anos, a cor-de-rosa, azul, de crescimento infantil, eles que trabalharam nessas curvas, né? Então, tem representação de vários estados brasileiros, mas tem de todas as regiões, e tentaram trazer uma curva para as mulheres brasileiras. Esse trabalho, que é um trabalho bem recente, né? Ó, vocês estão vendo, ele foi publicado agora em 2023, mas nós temos trabalhado nisso há mais de 6, 7 anos, para tentar juntar todos esses dados, fazer uma análise para a partir daí propor as curvas. Então, tem um trabalho científico por trás disso e também uma recomendação nacional da Federação Brasileira de Ginecologia que apoiou toda essa orientação e está trabalhando para ajudar na disseminação dessa proposta com base no Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde também adotou essa nova curva, então estamos trabalhando todos juntos, né, para que essa seja a nossa recomendação, tá? Nós não temos que usar a recomendação chilena nem americana, isso já está validado, já está no novo cartão de pré-natal, então eu estou aqui para falar com vocês basicamente disso daí. Esse trabalho gerou 4 curvas, tá? Então, eu tenho aqui, né, elas saíram um pouco da ordem. O baixo peso, que é essa azulzinha. Então, mulheres com baixo peso, como deve ser o acompanhamento de ganho de peso? E tem por trimestre também. Vocês veem aqui, tem esse risco vermelho. Então, para cá é o primeiro trimestre, no meio o segundo trimestre, e para lá é o terceiro trimestre. Então, eu vou ter o ganho de peso total, o ganho de peso por trimestre, e as faixas de ganho de peso, lembrando que essa mais escura é sempre a faixa ideal. E eu vou ter isso para as mulheres de baixo peso, para as mulheres eutróficas, para as mulheres com sobrepeso e para as mulheres com obesidade. Isso daí já é muito fácil de fazer, porque se eu tiver o peso pré-gestacional, eu calculo quanto ela está ganhando de peso e vou pondo na curva. Só que eu também tenho que saber o IMC pré-gestacional para escolher qual curva eu vou utilizar. Mas assim, a partir do momento que eu escolho a curva, ela segue sempre na mesma curva e eu vou só colocando quanto ela tem de ganho de peso. Se isso fica às vezes meio atrapalhado, na hora não dá tempo, a gente tem a tabela com os valores, né? Então eu tenho aqui no final, dentro do quadrado vermelho,
o valor absoluto de ganho de peso por faixa de ganho de peso. E se vocês lembrarem, quanto era a faixa de ganho de peso anterior, ela era mais, podia engordar mais, tá? Hoje a gente tem faixas um pouco mais estreitas, porque são os dados que a gente teve com mulheres brasileiras. Então, assim, só para falar um pouco como foi feito, foram pegos vários trabalhos que trabalharam com ganho de peso, avaliado o resultado gestacional, e assim, muitos parâmetros a gente tinha dados sobrando para conseguir estabelecer novas faixas de ganho de peso. Para alguns, não. Por exemplo, o ganho de peso mínimo para obesidade continuou 5, porque a gente ainda não tinha dados, um tanto de dados suficientes para falar que ganhar menos que 5 quilos seria seguro para os resultados maternos e perinatais. Não que não seja, que individualmente não possa acontecer, mas como recomendação para a saúde pública, a gente não pode fazer dessa forma. Então, o que, que eu tenho? Nessa tabela, que eu acho que é o grande resumo de tudo, e ela está no cartão de pré-natal, eu tenho aqui. Então, quando é IMC abaixo de 18, eu vou ter para, baixo peso vai ganhar de 9,7 a 12,2. A mulher eutrófica, de 8 a 12. A sobrepeso, de 7 a 9. E a obesidade, que antes era de 5 a 9, caiu para 5 a 7,2. Porque eu não consegui reduzir esses 5, porque eu não tinha dados suficientes para fazer isso. Lembrando que essa tabela, a gente coloca aqui também, se eu não tiver o pré-gestacional, posso usar até 13 semanas para calcular o IMC pré-gestacional, e ela é feita para mulheres adultas, tá? Ela não foi feita para adolescentes. Mas a gente tem outros trabalhos mostrando que as adolescentes devem seguir os mesmos parâmetros das mulheres adultas. Aqui eu trouxe esse QR Code, que eu me certifiquei que esses dados eles estão dentro da proteção, de todas as normas das proteções de dados das mulheres, e é um aplicativo que é para a mulher seguir o próprio peso. E esse aplicativo não manda esses dados para uma outra base, é só para ela salvar no celular dela e ela pode fazer o segmento do seu peso, tá? Então, eu coloquei até aqui o link do Observatório de Nutrição da UFRJ, onde tem todas as questões de privacidade, tá? Falando que esses dados não vão ser usados para nenhum trabalho. Se a gente quiser fazer algum dado com esses trabalhos, isso daí vai ser feito mais para frente com outro tipo de autorização ética. E aqui, né, a gente está falando do ganho de peso, tá? Mas o ganho de peso, ele é um dos problemas. Nós temos dois problemas, como a gente falou, né? Metade das mulheres estão com sobrepeso ou obesidade, a gente tem em torno de 20% das nossas mulheres engravidando com obesidade, e trazendo aqui para os senhores todos os riscos que tem a obesidade na gravidez. Então, numa gestação precoce, maior risco de malformação de vários tipos e de abortamento. Durante a gravidez, maior risco de diabetes gestacional, que é o que está diretamente relacionado com obesidade materna, mas também pré-eclâmpsia, complicações outras como tromboembolismo, hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, e no pós-parto também isso continua, tá? E por que que eu trago isso para os senhores? Porque eu tenho que pensar no meu ganho de peso de gestação, na retenção de peso pós-parto e como essa mulher estará também para uma próxima gravidez. Então, a gravidez é sempre uma oportunidade de promoção de saúde, porque as mulheres, elas estão muito próximas da gente. E é um momento onde a gente tem para conversar sobre vários assuntos. Aqui, né, falando um pouco ao longo da vida, né, dos filhos dessas mulheres, e assim, né, a gente nunca sabe o que que é pior, né, se seria o IMC inicial ou o ganho de peso excessivo. O que importa é que essas duas coisas são ruins. E se elas estiverem associadas, ou seja, um ganho de peso excessivo em quem já tem o IMC pré-gestacional alto, a gente só vai piorar a situação. E aí a gente tem riscos para essa mulher, como eu já falei, mas a gente tem riscos para a sua prole, tá? Com uma programação genética toda alterada por conta da inflamação que a obesidade e o ganho de peso excessivo trazem,
e aí o risco maior de obesidade na infância, na adolescência, e isso permeando toda a vida dos filhos dessas mulheres. Aqui eu trouxe uma coisa meio alegrinha aqui, que quando a gente foi falar dessas curvas, a gente até fez, tem essa publicação científica, tem a recomendação da Febrasgo, mas a gente trouxe na Fêmina também uma entrevista falando, né, yes, o Brasil tem novas curvas de ganho de peso na gravidez. E aí, aqui tem a professora Rosiane Matar, que é da Unifesp, a professora Mariana, que é da Federal do Amazonas, eu estou aqui, e o professor Gilberto Cac, que é o nutricionista que liderou todo esse trabalho. E a gente trazendo a importância e a divulgação desses novos parâmetros de segmento de pré-natal. Aqui eu trouxe nesse QR Code o artigo, ele está publicado em inglês e em português, tá? E aqui tem esses guidelines, tem essas curvas, tem essas tabelas e os pontos chaves, que são basicamente o que eu falei aqui para os senhores, né? Como deve ser calculado, quais são as recomendações do ganho de peso excessivo e insuficiente, como fazer os cálculos. E aí, eu queria só trazer mais uma coisa para os senhores. As mulheres que têm obesidade, elas têm muita culpa, muitas vezes, por conta de terem engravidado com obesidade. Então, quando a gente faz as orientações para ganho de peso para essas mulheres, a gente tem que ter a sutileza e a percepção de quanto isso pode estar sendo dolorido para ela e quanto isso pode trazer, né, uma sensação de culpa e aí muitas vezes essa não adequação ao que é preconizado tem por trás muito sofrimento psicológico. Então, sempre que a gente fala de ganho de peso e de obesidade, nós temos que nos despir dos preconceitos todos relacionados a isso e enxergar que por trás de quem tem aquela condição tem uma pessoa que muitas vezes está lutando muito para não estar naquela situação e que é cobrada por todo mundo. Por que que engravidou assim? Por que está com obesidade? Por que está ganhando peso? Então, que a gente seja um apoio, uma orientação e não mais uma pessoa para julgar as nossas mulheres, tá? A gente tem trabalho sobre isso, sobre o sofrimento psíquico que essas mulheres com obesidade têm durante a gestação e do quanto elas são cobradas caso alguma coisa acontecer com seus filhos. Caso alguma coisa dê errado, a culpa pode ser por causa de sua condição. Então, a gente precisa ser mais acolhedor também com todas as mulheres nessa condição. Aí, né, estou seguindo o pré-natal, né? Então, depois do peso, a gente tem a pressão arterial, tá? E a pressão arterial é uma coisa corriqueira, tem que ser medida a toda consulta, não preciso falar isso para os senhores que estão cansados de saber, mas eu acho que tem algumas coisas que a gente sempre tem que pontuar. Como eu disse, eu vim lá da mortalidade materna, passando agora, chegando agora, né, na base da pirâmide, no pré-natal de risco habitual, e o que, que a gente pode fazer. A gente tem que sempre lembrar que as síndromes hipertensivas são a principal causa de mortalidade materna no Brasil. E além da principal causa de mortalidade materna, porque a mortalidade materna é a ponta do iceberg, a gente tem abaixo a morbidade materna grave. E na morbidade materna grave, as síndromes hipertensivas são mais importantes ainda. Elas são cerca de 70% dos casos de morbidade materna grave. Então, a gente tem que ter essa atenção. A mulher vai lá toda vez, mede a pressão toda vez, e a gente tem a obrigação de fazer disso um critério de seleção para risco habitual e alto risco. Aí, né, o que a gente tem que fazer? Orientação de hábitos saudáveis para todas as mulheres, tá? Mas isso interfere no aparecimento ou não de hipertensão. Saber fazer o diagnóstico de hipertensão na gestação. E eu vou falar um pouquinho das técnicas de medida, tudo isso, mas lembrar que o diagnóstico de hipertensão na gestação, ele é diferente, ele tem que ser rápido, é diferente do diagnóstico clínico. São 2 medidas de 14/9 com intervalo, ou uma medida acima disso, eu já faço o diagnóstico e eu já tenho que acender minha luzinha para alto risco. E é melhor eu acender a mais e não ser, do que eu deixar de acender quando isso acontece. Gente, não sou eu que estou riscando, eu nem estava mexendo em nada aqui.
mas tudo bem. E aí a gente tem que pensar que, além do diagnóstico, eu tenho que pensar que eu tenho grupos de maior risco. E dentro desses grupos de maior risco, a minha atenção tem que ser redobrada, tá? Redobrada para o diagnóstico, para orientação desses hábitos saudáveis, como, por exemplo, atividade física e uma dieta adequada, e também para profilaxia medicamentosa. E eu tenho que lembrar desse gráfico de como se comporta a pressão arterial durante a gestação e que tem uma queda. Então, muitas vezes eu posso estar num período de queda da pressão arterial e achar que está tudo bem naquela gravidez, mas eu estou num período de queda da pressão arterial e eu deixei de fazer um diagnóstico. Se eu medir todas as vezes, se eu respeitar todos os critérios de maior risco e todas as orientações que eu tenho que dar, eu vou conseguir fazer esse diagnóstico em tempo para evitar um desfecho desfavorável. Eu trouxe aqui para os senhores um artigo que ele é recente e que eu achei muito bonito esse desenho, que eu acho que traduz o que a gente deveria fazer para todas as gestantes. Então, é aqui, né? Gestações em geral, tá? Todo mundo devia fazer exercício, tá? Reduz em 40% o risco de pré-eclâmpsia. Porque eu falei das síndromes hipertensivas a mais grave é a pré-eclâmpsia e a mais frequente, tá? Mais frequente não, mais frequente é a hipertensão crônica, mas é a mais grave, tá? E aí esse desenho traz, se todo mundo fizesse exercício, com certeza o ganho de peso seria mais fácil de ser controlado e haveria uma redução no risco de pré-eclâmpsia. Para as pessoas que têm, como naquela tabela, os fatores de risco, eu deveria sempre usar a profilaxia para pré-eclâmpsia, né? Que seria o uso da aspirina, tá? E também, mais abaixo, o uso do cálcio. Então, a aspirina e o cálcio, entre 50% e 60% de redução do risco de pré-eclâmpsia. E depois, né, mais para frente, quando a coisa já está instalada, né, a gente tem que pensar no momento do parto, mas não é o tema dessa nossa aula, tá? Mas lembrar que a hipertensão é a principal causa, a gente pode fazer algumas orientações para todas as gestantes, para gestantes de risco, e eu vou até voltar aqui essa tabela. Então, né, quem teve pré-eclâmpsia, gestação múltipla, obesidade, diabetes 1 ou 2, doença renal, doença autoimune, gestação recorrente de reprodução assistida, alto risco, e risco moderado tem que ter 2 fatores, nulliparidade, história familiar, idade maior ou igual a 35 anos, gravidez com desfecho adverso e intervalo interpartal maior que 10 anos. Um dos de cima ou dois dos de baixo, ela entra nesse grupo de alto risco para fazer aqui, como tem no azul e no roxo, a profilaxia com AS e carbonato de cálcio. E como que eu meço essa pressão, né? Porque se eu estou falando de pressão, eu estou me baseando numa medida e eu tenho que fazer a medida certa. A medida certa, né? Quem é do meu tempo aprendeu a fazer a medida na mulher deitada. E a gente tem que aprender e a gente tem que desaprender as coisas. Hoje a orientação é para fazer medida sentada, como se mede a pressão de qualquer adulto, tá? Sentada e usando o manguito correspondente à largura do braço da mulher. E aqui, né, tem nessa tabelinha, conforme tem a circunferência do braço, quanto faz a correção, né, da sistólica e da diastólica, e preferencialmente usando o manguito adequado para as mulheres, principalmente para as mulheres com obesidade, que é onde a gente tem um grande número de mulheres com hipertensão. Passando para o outro item, que é a altura uterina. A altura uterina é aquela coisa muito clínica, né, gostosa, que você vai, você mede a barriga, você já faz aquela palpação, sabe como está o bebê. Lembrando que ela é a partir da borda superior da sínfise púbica ao fundo do útero. A gente tem parâmetros de crescimento aqui nesse desenho, né? A gente tem mais ou menos 20 semanas no umbigo, depois ela cresce conforme macrosomia ou bebê menor, e a gente tem a curva de crescimento. Essa curva de crescimento também é antiga e tem vários problemas. Aquele grupo que fez a curva de ganho de peso também está trabalhando numa nova curva de altura uterina para mulheres brasileiras, mas ela não está pronta, por enquanto é essa que a gente tem e é nessa que a gente deve colocar, tá?
E lembrando que sempre que eu saio do canal de crescimento, não basta só sair da linha, mas se ele corria sempre em cima, em cima, em cima, de repente ele começa a cair, eu já tenho que começar a pensar que ela pode estar tendo uma redução do canal de crescimento. E a partir disso, aumentar a propedêutica para esse bebê, para avaliação da vitalidade e do crescimento fetal desse bebê. E aí sim, pedir mais um ultrassom, muitas vezes, se isso é evidente, já pedir um ultrassom com Doppler e iniciar a cardiotocografia. Então, eu tenho parâmetros clínicos que se alteram, para a partir disso eu solicitar os exames nas gestações de risco habitual. Por fim, tem o batimento cardíaco e o movimento fetal. Aí eu trouxe um bem a vida como ela é, né? Lembrando que mais ou menos lá por 16, 17, 18 semanas, né, que a gente começa a ter os movimentos fetais perceptíveis, a ausculta fetal mais audível com o Doppler, independente, né, da paciente ter um pânico maior ou menor, a posição do bebê. E lembrando, né, que é descrito a ausculta com sonar a partir de 12 semanas, com o pinar a partir de 20 semanas, lembrando a frequência cardíaca fetal basal de 120 a 160. E uma coisa que isso a gente sempre faz, é obrigatório fazer em toda consulta de pré-natal, né? Eu sei que todo mundo que está aqui interessado faz isso, mas nunca é demais a gente falar. Mas lembrar também do mobilograma, tá? Para quem que a gente deve orientar mobilograma? Para gestações de risco sempre. E para todas as gestações, para todas as gestações sim. Então, passada o termo, e ele é mais fiel a partir de 32 semanas, a gente sempre deve orientar o mobilograma. Porque se você orientar, não tem problema. Se você não orientar, quem nunca recebeu uma gestante referindo a ausência de movimento fetal há 4 dias e referindo que não foi orientada, que tinha que mexer todos os dias o bebê. Então, isso é muito triste, porque é uma coisa de baixíssimo custo, uma orientação clínica que a gente pode dar para todas as mulheres, que elas têm que estar atentas à movimentação fetal. Esse é um padrão, né, de 7 movimentos em 1 hora, quando ela estiver em repouso, alimentada. Então, é um dos modelos que tem de mobilograma. Fora isso, tem toda a questão de exame laboratorial, que eu não vou entrar hoje aqui, porque eu quero falar mais algumas coisas de orientação em saúde e quero dar um tempo para a gente conversar. No cartão de pré-natal, eu acho que está muito bonitinho também essa coisa, conheça os principais exames que você deve realizar durante o pré-natal e as vacinas que você deve tomar durante a gestação. Explicando especificamente cada uma dessas coisas. De vacina, vocês vão ter uma aula específica sobre vacina na gravidez, acho que é vacina na mulher, mas aqui eu queria chamar a atenção para os senhores da eletroforese de hemoglobina, que a gente não faz muito de rotina, às vezes a gente acha que é desnecessário, talvez não seja tão necessário em São Paulo, mas se a gente subir um pouquinho para Minas, a porcentagem de anemia falciforme é altíssima, na Bahia também, então eu acho que está lá no manual para a gente fazer para todo mundo, do Ministério. É um exame para ser de rotina. E quantos casos não diagnosticados a gente tem que a gente podia ter melhores desfechos se a gente tivesse uma eletroforese de hemoglobina? E aí os outros, glicemia, urocultura, as sorologias, a malária, que também é uma questão, mas na malária está mais especificado onde é endêmica, e aí fica mais para os estados do norte. A prevenção do câncer do colo uterino, respeitando as orientações que são, não é para fazer em toda a gestante, se ela tiver com o seu preventivo em dia, né? Aquela coisa, mais de 25 anos, 2 exames normais, não precisa, é só para repetir a cada 3 anos, mais uma oportunidade para quem está atrasado também retomar, e a avaliação odontológica, que é, mais uma vez, o pré-natal como uma oportunidade de promoção de saúde para a mulher. As vacinas, né, atualizar vacinas e aí a gente tem que fazer um task force, todos nós, para as vacinas do Covid-19, né? Na bivalente, a adesão das gestantes foi baixíssima e a gente sabe a importância que isso tem. Bom, acabei as minhas linhas, mas tem aqui, ó. Você participou de atividade educativa, tá? E hoje, se fosse falar o que eu mais gosto de fazer no pré-natal, talvez fossem atividades educativas, porque elas são realmente
um diferencial no pré-natal, e todo mundo pode fazer. Não precisa ter a super televisão, não precisa ter o super vídeo, precisa ter pessoas que tenham vontade de fazer isso, que tenham vontade de fazer uma roda com as gestantes e conversar, ou conversar individualmente, ou fazer uma pós-consulta e falar de coisas que são importantes na saúde das pessoas e que não estão dentro dos quadradinhos para a gente anotar. E aí eu vou trazer algumas coisas que tem no cartão de pré-natal, que a gente pode usar o material, que é bem legal, falando do trabalho de parto, né, que é mais para frente, falando, né, da alimentação adequada, de como montar um prato, como tem várias dicas aí de alimentação, do crescimento da gestação, de como está o bebê, que fase está, e dos direitos da gestante, né? Então, eu acho que essa parte dos direitos, ela é muito importante, né? As gestantes, elas têm muitos direitos que elas nem sempre elas usam, e é uma fase muito difícil. E continuando com isso, eu vou trazer mais algumas coisas que não estão lá. Aí eu achei isso é uma falha na nossa carteirinha nova, que não fala nada de atividade física, tá? Eu falei um pouquinho de atividade física quando eu falei de hipertensão, na prevenção da hipertensão. Mas aí eu sempre gosto dessa fala, uma única intervenção com potencial de reduzir risco de doenças crônicas e obesidade e que é segura na gravidez e na lactação. Qual que é? É o exercício físico, tá? O exercício, ele tem assim, o exercício ou atividade física, nesse quadro tá atividade, o exercício é uma atividade mais estruturada. Atividade física são as atividades de lazer, qualquer outra coisa aí que você possa fazer e se sentir bem, tá? Mas, assim, a importância da gente recomendar para as mulheres de risco habitual, o que se recomenda para todo mundo, 150. Recomendar, orientar, mas não ser aquele carrasco de cobrar, porque se a gente fosse olhar para a gente mesmo, quem que faz o 150 recomendado como deveria fazer? Então, sejamos, assim, bem tranquilos de recomendar, de orientar a importância, mas nunca de ter aquela coisa de julgar, de cobrar, porque isso só atrapalha. E aí, quem pode fazer atividade física? Gestação de risco habitual, todo mundo faz, pode. Se não era ativa, começa a fazer. Se já era ativa, continua fazendo. Só tem que evitar coisas com risco de queda, coisas de mergulho, que tem pressão, não, evitar sol forte, evitar estar sempre hidratada, sempre se alimentar antes de comer. E essa tabelinha aqui, eu acho que ela resume de uma forma muito simples tudo que a gente tem que fazer de recomendação, tá? E a mulher deve fazer o exercício que ela consegue fazer e que ela gosta de fazer. Não adianta eu mandar nadar quem não suporta nadar ou que não tem condição de nadar. Caminhada acaba sendo mais simples e mais fácil e mais acessível para todas as mulheres. Mas assim, é aquela coisa, meia hora por dia, 5 dias por semana. Vamos orientar nossas gestantes, vamos tentar dar uma força para que elas façam, mas também vamos olhar para a gente, que muitas vezes a gente também tinha indicação de fazer isso e muitas vezes a gente não faz. Então, também respeitar as dificuldades das pessoas. Aí, esse artigo também fala assim, né, dos componentes essenciais num cuidado pré-natal. E aí, quase tudo que tem aqui eu falei. Mas aí tem uma coisa aqui que é sobre saúde mental. Vários guidelines falam que a gente devia fazer triagem da saúde mental no pré-natal. E é assim, ainda não se consegue fazer isso, tá? A gente tem uma dificuldade porque é um tema difícil de abordar. E aí isso também não está na carteira de pré-natal, mas eu vou pensar que é uma coisa, vou deixar isso como próxima coisa que eu quero trazer, talvez o ano que vem para vocês, com mais respostas do que com dúvidas, porque hoje eu queria muito fazer esse screening, eu não consigo fazer esse screening nem aqui dentro da Unicamp, do CAISM para todas as gestantes, porque ele não é simples, tá? Mas a gente tem que se debruçar em cima disso, porque a saúde mental para a gestante, ela sempre foi complicada. Hoje nós vivemos um boom de problemas de saúde mental e as gestantes, elas com certeza, elas têm vários fatores para ter problemas nessa área, né? Sem contar, né, do risco de depressão pós-parto, tudo isso. Aconselhamento, né, de contracepção. E aí eu não gosto de falar de contracepção, acho que é planejamento reprodutivo, porque tem gente que vai precisar de contracepção e tem gente que não quer contracepção. Então, falar mais de planejamento reprodutivo durante o pré-natal.
e um screening e aconselhamento sobre violência doméstica. E assim, não é só violência sexual também, que nem morte materna, está na ponta do iceberg junto com o feminicídio, mas todas as questões de violência doméstica. E aí eu trouxe para vocês, a gente ainda não conseguiu pôr a saúde mental, mas conseguiu fazer um screening de violência doméstica aqui dentro do CAISM. Nesse QR Code, que eu não sei que está meio riscado, não sei se vai abrir, tem essa cartilha que ela também é aberta dentro do site do CAISM, que é uma orientação para os profissionais de saúde. E a gente conseguiu colocar como screening no pré-natal uma coisa, você já sofreu violência? Foi perguntado sobre violência doméstica, sim ou não? Porque nem sempre dá para perguntar. Não é toda consulta que você pode perguntar. Se sim, que tipo? E também há quanto tempo, né? E o risco que essa mulher tem. Quando ela tem um risco alto, ela refere para a gente um risco alto, a gente pede a proteção, serviço social, psicologia para cuidar dessa mulher. Muitas vezes a gente até interna, porque não tem o que fazer. Mas tentar trabalhar os conceitos de violência, porque as mulheres acham que muitas vezes violência vai ser só o estupro, ou espancamento, ou um cárcere privado. E não é, existem muitas formas de violência e elas são evolutivas. Então, quando você consegue perceber situações de violência psicológica, já pode ser o começo de uma questão mais grave. Não é a aula de violência, eu já dei essa aula no outro ano, mas esse ano eu sei que vocês já tiveram. É um tema que me é muito caro e muito necessário, mas eu trouxe para vocês então essa cartilha, tá? E se tiver dificuldade de pegar pelo QR Code, eu posso mandá-la pela Adriana, ela é acesso aberto, não está aberto. O que a gente quer mais é divulgar o tema e a gente tem muita dificuldade de abordar isso, porque na nossa formação, principalmente os médicos, as enfermeiras, elas têm uma formação muito melhor que a gente nessa questão. Mas os médicos têm muita dificuldade. Eles querem que a mulher tenha uma doença para prescrever um remédio. Mas uma situação gravíssima como risco de violência, de abuso, a gente tem muita dificuldade para abordar. E eu fui aprendendo isso com a vida, com alunos, com psicólogas, com assistente social, com enfermeira, trabalhando em conjunto numa equipe disciplinar. E eu vejo quantas vezes eu devo ter falhado no atendimento das mulheres. Além disso, né, a contracepção, que eu já falei um pouco, né, do planejamento reprodutivo, que deve ser iniciado durante o pré-natal. Então, ver se ela quer um DIU pós-parto imediato, se ela vai querer ter um intervalo interpartal curto e não vai querer método, todas essas discussões é muito melhor fazer no pré-natal. É lógico que se não fez o pré-natal, dá para fazer na internação, mas, por exemplo, saber que ela quer um DIU no pós-parto imediato já me resolve um monte de coisa. Ela já vai lá escrito, quer um DIU no pós-parto imediato, ela vai para o parto e já coloca o DIU, tá? E se ela não quer também, ela que seja discutido com ela outras possibilidades de método. Estou terminando e aí eu trago para vocês mais um material informativo do pré-natal. Nós fizemos aqui um plano de parto. E é assim, né? Sim, o CAISM tem um plano de parto. E esse plano de parto, ele tem várias funções. De orientar as mulheres, de ser uma ação educativa para as mulheres, de respeitar todas as vontades dela. Mas mais do que isso, é uma forma de sistematizar a informação que a gente passa. Porque aquela mulher que conhece tudo, que tem acesso a tudo, ela chega para a gente com o plano de parto e ela sabe exatamente o que ela quer. E a gente vai discutir o que dá, o que não dá para fazer. O que mais me preocupa são as mulheres mais vulneráveis que não sabem das opções, dos direitos, e essas sim precisam ter informação passada. E no meio da consulta, às vezes a consulta aborda tanta coisa e a gente esquece de falar do como vai ser o trabalho de parto, como que vai ser a dectação, como que podem ser os cuidados com o recém-nascido, o que ela pode, o que ela não pode optar, por que que a gente não faz epísio, por que que não é para empurrarem a barriga dela. Então, todas essas questões que parecem para nós muito simples, ajudam muito, principalmente as mulheres que têm menos acesso à informação. Então, aqui também deixo nosso plano de parto, que é esse desenho que tá nesse QR Code, é tudo aberto dentro do site do CAISM. Se vocês quiserem entrar lá, tem material informativo de obstetrícia. Vocês procuram lá, tem vários materiais, cartilhas sobre o que ela precisa saber sobre o parto, sobre atividade física, várias coisas lá, tá certo?
E era isso que eu queria falar para vocês, lembrar que a gravidez é sempre uma janela de oportunidade para melhorar a saúde da mulher. Então, a gente tem que pensar na gravidez, lógico, pensando na mulher, no bebê, no feto, mas também como uma oportunidade de promoção de saúde, tá certo? Muito obrigada. Obrigada, professora. Acho que ficaríamos aqui a tarde toda te ouvindo, que delícia, né? É um mundo ideal aí para nossas mulheres e nossos bebês. Antes de ler as perguntas do chat, eu vou dizer para todos que pediram, a professora Fernanda vai me encaminhar o material e eu encaminho para vocês mediante a assinatura da lista de presença. Quem não conseguiu assinar, peço que deixe nome completo e e-mail correto no chat para que eu possa mandar para todos, tá bom? Agora tem algumas perguntas, eu vou passar para você, professora. Primeiro é da Sheila de Itapeva. Temos uma dificuldade. Nosso ultrassonografista não descreve a medida da translucência nucal. Tem um protocolo para nos indicar que ele tenha que descrever? Oi, Sheila. Então, né, é difícil, né? A pessoa tá lá fazendo o exame, tá medindo, né? Devia descrever, né? É assim, isso daí é uma recomendação, que se faça um ultrassom morfológico de primeiro trimestre, sempre que você faça durante o período que é para medir a TN, né? Entre 11 e 13 semanas. Então, eu acho que vocês têm que conversar com a coordenadora, tá? E tentar conversar com esse ultrassonografista, porque se tiver dentro da faixa de fazer, tem que fazer, porque é uma recomendação, sim, tá? Tá lá nas recomendações de que a gente deve fazer. E já está se gastando o tempo de exame. É só fazer medida. Se tiver dentro da idade gestacional para fazer, eu acho que tem que fazer. E aí vocês vão ter que tentar achar como conversar com essa pessoa. E eu acho que é através dos responsáveis da UBS, da cidade, para tentar fazer da melhor forma. Não Agora, ajudei muito, né? Só tô pondo lenha na fogueira, mas tudo bem. está dando um direcionamento, já é um começo, né, professora? Agora é da coordenadora da saúde da mulher do município, doutora Raquel. Primeiro, ela pediu para enviar o link de referência sobre as recomendações do ultrassom e pergunta especificamente sobre o ultrassom morfológico, quais recomendações e se houver restrição no recurso. Tá, é mais ou menos a mesma coisa, né? Eu vou mandar o link, né? Tem aquela descrição da Organização Mundial de Saúde. Lá, eles não recomendam, mas existe uma recomendação das sociedades de ultrassom para que se façam 2 ultrassons morfológicos, né? Um de primeiro trimestre e um da segundo trimestre, sempre que possível. E as restrições, eu fico pensando nas restrições de recurso dentro do estado de São Paulo, que a gente tem muitos ultrassonografistas capacitados. Se falasse que está num lugar que não tem aparelho, mas aí, da onde você é, Sônia? É do município de São Paulo. Então, município de São Paulo, eu acho que fica mais complicado ainda falar que a gente teria restrição de recurso, tá? Pelo menos o morfológico de primeiro trimestre, se você conseguir um ultrassom ali, né, entre 11 e 13 semanas, se não, se ele fizer o segundo, só o segundo, ele deveria sim fazer um ultrassom morfológico, tá? Agora, aí eu fico pensando, né, se em São Paulo, porque aqui em Campinas a gente tem algumas restrições, mas assim, é feito o ultrassom, os 2 ultrassons, um no primeiro e no segundo, e se há alguma suspeita e o ultrassonografista não estava habilitado a laudar, ele encaminha para um ultrassom de nível mais terciário, tá? Então, talvez tenha, se você não conseguir fazer para todos, você vai fazer os 2 ultrassons, e isso São Paulo tenho certeza que tem como fazer, e se tiver alguma suspeita, esse ultrassom deve ser encaminhado para um nível terciário. Agora, as recomendações eu mando para vocês, eu mando para a Adriana tudo, e ela repassa para vocês tudo que tiver de referência que vocês me pedirem.
Perfeito. A próxima é a Vera de Maracaí. Primeiro ela coloca: "Vou usar as ideias nas minhas reuniões de gestantes". E aí ela relata: "Estou com uma mulher no CAPES que escondeu a gestação e apresentou-se na consulta de enfermagem com 32 semanas de gravidez. Não teve nenhuma consulta médica, apenas de enfermagem. Ganhou o bebê ontem e, graças a Deus, o RN é saudável. A mulher com saúde mental comprometida escondeu a gravidez, amarrando a barriga, e quando não conseguiu, foi descoberta e acolhida. Agora estou sem saber como descrever isso no indicador de saúde". Então, isso aí, várias questões, né? Porque a gente vai ter a questão que ela era do CAPES, então ela era uma usuária, ela não fez pré-natal, mas no fim ela não teve nenhuma outra situação de agravante, né? Ela teve o parto, teve o bebê, e agora eu acho que, não sei se ela está internada ainda, se ela está de alta, mas eu acho que o que a gente vai ter que fazer é um grande acolhimento e um grande trabalho com a rede de apoio dela e da região onde ela está, né, com os agentes de saúde, para saber como vai ser a aceitação desse bebê e o segmento desse bebê. Quem mais, além dela, poderia se responsabilizar por alguma coisa, né? Eu não sei como ela está em termos de uso de substância, e para daí notificar essas situações. Eu acho que ela tem uma vulnerabilidade grande, o bebê acaba estando numa condição de vulnerabilidade pela vulnerabilidade materna e dependência de substância, né, porque e não ter conhecimento dessa gestação, e aí eu acho que ela vai ter que ter um acompanhamento muito próximo da rede de apoio do município, da região dela, e tentar saber quem que é a rede de apoio de família que ela pode ter, né? Que possa ser o link de conversa entre a unidade básica que atende e ela. Caso, por exemplo, ela assuma no período que ela está amamentando o bebê, ou não está amamentando, se ela desaparecer por um período, quem vai avisar? Quem vai entrar em contato com a equipe? Quem vai ser todo esse apoio que a gente pode contar, tá? Ela vai precisar fazer um mapeamento de tudo isso para singularmente desenhar aí um Isso. cuidado e uma prestação de serviços, né? Isso, Adriana, e eu acho que é bom envolver todo o serviço social Sim. relacionado ao hospital, né? E se tiver alguém da saúde mental também na maternidade, que também faça esse link. E talvez o CAP seja o ponto de apoio para começar, porque era o lugar que ela ia. A gente costuma trabalhar bastante essa questão para além, né, da rede de atenção materno-infantil, que a mulher, o usuário que está dentro do ciclo é mais que isso, né? Quando a gente fala, igual a senhora trouxe no início, essa pluralidade de corpos, falando em transexualidade agora, como que a gente desenha aí as políticas de saúde, pensando nessa questão. A Patrícia Damianci, professora, primeiramente, obrigada pela apresentação. Uma questão: grande parte das mulheres iniciam o pré-natal depois das 16 semanas. Como proceder em relação ao ganho de peso? O ideal é que as pessoas falassem quanto elas pesavam antes, né, Patrícia? E eu sei que também daí todo mundo pode inventar um peso. O peso de 16 semanas não serve. Aí você tem que perguntar quanto você pesava antes. Ai, não sei. Aí você vai mais ou menos no que ela te referir. Fala, não, agora não vale. Pensa 3 semanas atrás, há um mês atrás, quanto você estava pesando. Tentar conseguir o peso pré-gestacional, que vai ser referido, sujeito a 1000 erros, ou até 13 semanas. Medido até 13 semanas, ok. Referido, é melhor que seja referido pré-gestacional, com todo o erro que isso pode ter, mas vai ser o dado que a gente vai ter, tá? Eu vou precisar de um peso inicial para classificar a mulher. Não dá. Se eu não tiver nada de orientação pré, eu não consigo classificar essa mulher para seguir no ganho de peso. Daí você pode me falar, mas aí talvez a curva de Atala fosse melhor. Talvez nesse sentido, porque ele vai pelo IMC em qualquer idade gestacional. E aí vai pelo ganho de peso. Mas assim, se a gente pensar até 16, 20 semanas que seja, ela pode ter ganho de peso, mas ela vai saber te dizer se ela ganhou 5 quilos, se ela ganhou 4 quilos.
se ela pesava em torno de 55 ou se ela pesava em torno de 70. E aí a gente não vai ter o dado perfeito, mas é o que a gente vai ter e a gente vai seguir sujeito a erros, mas é o que a gente vai ter que usar. Perfeito. A Indira, professora, qual a idade gestacional segura para a gestante acompanhar a movimentação fetal? Então, segura para a gente falar, não, terceiro trimestre, ela já começa a sentir o movimento fetal, que é 28 semanas. Mas um mobilograma com a movimentação a partir de 7 vezes, ela vai ter a partir de 32 semanas. Sentir o movimento fetal é muito antes, né? A gente fala que é em torno de 20 semanas para primigesta e até com 16 semanas para multípara, que já teve isso. Mas quem que precisa sentir o nenê mexer todo dia? Aquele nenê que já está na viabilidade, aquele nenê que não pode acontecer nada de morrer na hora. Porque se for morrer um nenê de 22 semanas, o que eu poderia fazer? Nada. Provavelmente, se teve um óbito fetal lá, puf. Agora, um nenê de 30 semanas é para mexer todo dia. Então, essa orientação de que o nenê tem que mexer todo dia vai a partir da viabilidade, tá? E aí vocês falam, é 28? É 26? A gente pode falar isso, eu falaria a partir de 24, 25 semanas, eu já falei, o nenê tem que mexer todo dia. Mas que eu vou me preocupar em medir, né, mensurar, anotar, a partir de 28 semanas, sempre que eu tiver uma gravidez de maior risco, tá? Aí talvez eu faça até todas as propedêuticas. Mas para uma gravidez de risco habitual, com 28, é para falar, o nenê tem que mexer todo dia. Se o seu nenê não mexer, você corre aqui, porque tem o que fazer para a gente salvar esse bebê. E a partir de 32 semanas, entregar aquele mobilograma com movimento de 7 vezes em 1 hora, quando está deitado, tudo isso. Porque o mobilograma ele foi feito para gestação acima de 32 semanas. O que não impede de eu fazer a orientação para baixo, mas não exigir o mesmo número de movimentos para o qual foi testado e feito o mobilograma. Orientar que deve mexer todo dia, para mim, é a partir da viabilidade. E aí cada um sabe qual que é a viabilidade no seu lugar. E aqui no estado de São Paulo, eu tenho certeza que 26 semanas vai ser viabilidade para todo mundo. Aqui, eu acho que eu não sei se, acho que é conselho médico. No caso da TNC alterada, qual o procedimento? O erro de quem faz ultrassom não leva à angústia, ansiedade da mulher durante toda a gravidez? Sim, sim. Por isso que você faz e se der alterada, você tem que encaminhar, porque ela já não é um risco habitual. Aí você vai encaminhar para um serviço de referência. Nesse serviço de referência, primeiro vai ser refeito o exame por um profissional de nível terciário, sempre. Se mantiver, talvez seja oferecido uma amniocentese, alguma questão para diagnóstico fetal. Ou vai ser feito alguns outros testes, né, à medida de que sejam possíveis, que tenha cobertura de custo, né, para outros testes para avaliar risco de alterações genéticas. Então, eu acho que se você faz alterado, com certeza vai gerar uma ansiedade, mas aí você vai atrás para saber se isso se confirma ou não, até você ter um teste genético que pode confirmar uma alteração ou excluir. E aí você também não são só as alterações genéticas, as alterações cardiológicas também, né? Você tem que fazer a avaliação cardiológica desse bebê, vai ter que fazer ecocardio fetal, porque a cardiopatia também traz para a TN alterada. Então, se você tem uma TN alterada, você vai encaminhar para um pré-natal de alto risco e não fica mais no risco habitual. E vai trazer ansiedade para ela e para quem atende, mas faz parte, é um diagnóstico que eu estou fazendo e que eu tenho que confirmar ou não. Perfeito. Não temos mais perguntas no chat. Alguém gostaria de abrir o microfone, trazer alguma questão, compartilhar alguma experiência? Boa tarde, eu sou a Marina, eu sou aqui de São Paulo, eu trabalho na Alice Saúde, de atenção privada, e lá eu coordeno o cuidado das gestantes. Eu estou com um pouco de dúvida depois dessa nova normativa sobre a solicitação do ecocardiograma fetal. Se de fato agora é para gestação de alto risco ou só de baixo risco, como que está isso no momento?
Então, eu também tenho dúvidas, tá? Vou compartilhar minha dúvida com você. E eu vou falar que saiu uma normativa com ecocardio fetal para todo mundo. Eu acho que foi um erro numa normativa. Porque se a gente pensar, se a gente está com dificuldade de fazer TN, imagina a ecocardio fetal, né? Que é um exame de altíssima complexidade, são poucas pessoas que são, que são habilitadas para fazer esse exame. Então, é assim, saiu essa normativa e eu vou falar que aqui nós não mudamos nada. Nós continuamos fazendo ecocardio fetal para quem tinha indicação de ecocardio fetal, que é idade materna, antecedente de cardiopatia, doença autoimune, né, como lúpus, TN alterada, essas questões. Não tem, eu tô falando, eu moro aqui dentro da Unicamp, que é um hospital terciário de referência, que tem ecografista, e que nem tem tanta gestante. Eu não tenho condição de fazer ecocardio para todas as mulheres. Não tem. Não tem. Então, eu acho que isso foi uma normativa que veio escrita, uma canetada, sem pensar na nossa realidade. Na nossa realidade, isso nós estamos em centros de referência. Você está em São Paulo, eu estou em Campinas, dentro de uma universidade, um serviço terciário. Não tenho condição de fazer ecocardio para todo mundo. Então, eu só posso te dizer isso porque não dá, não tem condição, não dá para pedir para todo mundo. Perfeito, muito obrigada, professora. Marina, a orientação da equipe da saúde da mulher no estado de São Paulo para o SUS é a mesma que a professora Fernanda acabou de colocar, até porque no SUS não tem onde acessar esse recurso. Então, saiu essa normativa aí, mas por hora mantém as recomendações que eram feitas anteriores e é o eco para quem de fato necessita fazer eco. Isso no SUS, tá bom? Não sei qual é a sua realidade na atenção privada. Tem mais uma perguntinha no chat, professora. Gislaine Mendes, quando retirar o DIU na gestação? Então, né, isso foge um pouco da nossa aula, mas assim, eu também gosto muito, eu trabalho muito com contracepção pós-parto, com DIU pós-parto, mas isso que você está me perguntando é aquela mulher que engravida com DIU. A orientação, se eu conseguir ver a cauda, é eu tentar tirar esse DIU, tá? Chegou lá, olhei a cauda, arranca o DIU. Ah, mas pode abortar? Pode, é um risco que eu tô correndo, tá? Só que, se eu não tirar, eu vou seguir uma gravidez que vai ter risco a gravidez inteira. Que tem mais risco de formação de brida, que tem mais risco de trabalho de parto prematuro, que tem mais risco de migração desse DIU. Isso é super discutível. Ah, eu quero fazer um ultrassom para ver onde está o DIU. Se o ultrassom estiver lá do seu lado, faça. Se você vai mandar essa mulher embora para fazer o ultrassom, quando ela voltar na semana que vem, o útero dela já cresceu, a cauda que estava ali já sumiu. Então, isso eu aprendi aqui há muitos anos e ainda continua sendo a nossa conduta, é assim. Gestação inicial, viu a cauda do DIU, tira. Não viu a cauda do DIU, já foi, não tente mexer, porque aí você não consegue tirar, aí vai seguir uma gestação com DIU. Mas quando ela chega e você, pelo exame especular, visualiza a cauda, aí é a hora de você tirar. Se você esperar, às vezes 2 dias que você espera, o útero cresce e essa cauda vai embora. E aí você perdeu a oportunidade de tirar. Bom, não temos mais participação no chat. Estamos finalizando o fórum. Alguém mais traz alguma questão no microfone? Aproveitem a professora. Ninguém? Professora, boa tarde. Aqui é a Mona Lisa da Coordenadoria Leste. Faço a coordenação aqui da Saúde da Mulher. A doutora Sônia faz na secretaria, eu faço aqui na Leste. E agora a gente está no nosso protocolo da Saúde da Mulher na cidade de São Paulo, a questão do HTLV no primeiro trimestre para pedido de exames, né? A gente começou a pedir, mas as coisas ainda não estão caminhando direito, os resultados não vêm, né? Então, eu gostaria de saber como é que se isso vai, como é que está aí fora também, pelo Estado, né? A gente vai ter uma reunião agora no Emílio Ribas, no dia 30, que vai estar todo mundo lá, mas eu gostaria se pudesse falar alguma coisinha sobre isso. Olha, eu não vou conseguir te responder,
tá? Eu acho que isso também é uma coisa. Vocês estão me apertando, estão trazendo essas coisas novas, né? Que só mandam pedir e depois a gente não tem como fazer, né? É, Então, assim, a sua angústia é a minha angústia, e eu vou te dizer, aqui nós não colocamos na rotina ainda, tá? Nós não temos, não tá na nossa rotina, porque não é assim de uma hora para outra falar, precisa fazer um exame. Você tem que né? organizar todo um serviço, um laboratório, recurso para isso, prioridades, né? Então, eu acho que vocês estão, inclusive, mais adiantados do que nós estamos É. aqui, tanto no CAISM como na cidade de Campinas. Aí a gente Tá participou de bom? uma reunião da OPAS, né? E durante essa reunião foi falado muito sobre isso. Então, na mudança do nosso protocolo, por conta que a gente está passando também por uma questão de ONA aqui, a gente já foi melhorando esse protocolo. Inclusive, São Paulo também está tentando colocar primeiro e segundo trimestre para todas as nossas gestantes do morfológico. Então, estamos caminhando, né? Mas Eu obrigada. acho eu acho que a gente tem que escolher as nossas lutas. Eu acho que o investimento no ultrassom morfológico de primeiro e segundo trimestre é muito mais importante. Com Então, certeza. assim, escolher nossas batalhas, né? Não vai ter dinheiro para tudo, eu tenho que ter um organograma para as coisas, e é isso. Então, assim, às vezes as coisas vêm muito, assim, né, técnicas, assim, e não se pensa na organização de como isso daí vai ser implementado. Obrigada. Adriana, posso só dar um fechamentinho? Pode, desculpa, meu microfone estava fechado. Acho que é muito Não, imagina. importante você trazer essa questão de escolher nossas lutas, porque a diversidade, né, dos biotipos, de cultura, de condições socioeconômica e cultural são tão grandes no nosso estado, e como a gente tem que olhar para isso com detalhe. Então, isso que a Mona Lisa traz dentro, né, da coordenação dela, da região dela, eles, na mudança, né, quando faz esse diagnóstico situacional e opta por essa mudança, essa inclusão e inserção desse exame, dessa produção do cuidado, é pelas características das usuárias que acessam a rede. E o quanto é importante cada gestor olhar para isso, né? Porque cada local tem uma necessidade, uma particularidade, e os seus protocolos serão desenhados de acordo com a necessidade desses usuários aí que estão no pré-natal de risco habitual ou que precisam acessar o pré-natal de alto risco. Bom, pessoal, pelo avançado da hora, eu vou passar as recomendações, não, as considerações finais para a doutora Fernanda, agradecendo imensamente, imensamente, gratidão por essa aula maravilhosa, professora, que eu sei que você coordena o grupo, mas que você possa estar conosco mais vezes. Então, em nome do Grupo de Enfrentamento à Morte Materna, Infantil e Fetal do Estado de São Paulo, eu agradeço sua participação e suas considerações finais. Então, gente, eu que queria agradecer vocês aqui comigo, né, esse horário todo aqui, mas, assim, eu acho que o pré-natal realmente, não é um jargão, é uma janela de oportunidade, tá? E eu queria realmente trazer de novo esse olhar de que metade das mulheres que estão lá com a gente, ou mais da metade, não queria estar lá com a gente, não queria estar grávida. Então, para a gente pensar muito nessa organização de futuro reprodutivo para as nossas mulheres, para que elas engravidem quando, como e se elas quiserem, para trazer esse olhar para a inclusão, para trazer esse olhar das diferentes culturas, das diferentes oportunidades, tá? E é uma aula que eu trouxe, uma aula muito simples, tá? O pré-natal parece que é muito simples, mas é que eu falo assim, às vezes ele é tão simples que parece que não passa para o supratentorial, né? Você vê aquela pessoa anotando a altura uterina não cresce e a pessoa não pensa que está fazendo uma restrição de crescimento fetal. Então, dentro da sua simplicidade, ele traz muita informação. E dentro desse tempo que a gente tem com essas mulheres, né, um tempo prolongado, são várias consultas, o quanto a gente pode estabelecer uma boa relação médico-paciente, ouvir das mulheres queixas importantes, por exemplo, essas situações de violência, e trabalhar com elas o parto que ela quer e o parto possível, sabe? Essas experiências de parto são muito importantes e tudo isso a gente trabalha no pré-natal. Planejamento reprodutivo, cuidados com o parto, cuidado com a saúde dela, não só na gravidez, mas com a saúde dela, da vacinação para ela, da violência para ela, da atividade física para ela, tirando sim aquele peso que é só por causa da gravidez. Então a gente tem que valorizar mais as nossas mulheres, né?
E o pré-natal é uma ótima oportunidade para isso sempre. Adriana, eu queria te agradecer, viu? Muito, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Nós que agradecemos imensamente, professora. Boa tarde a todos, uma excelente semana. Semana que vem teremos o professor Renato Passini com o tema Diagnóstico e Manejo da Rotura Prematura de Membranas. Conto com vocês. Ótima semana. Tchau.